Adenet Botelhos, estamos começando mais um programa Sala de Visita. Hoje nós temos o prazer de receber o delegado Renato Sato, que está deixando Botelhos. Vamos falar um pouquinho aí como é que está sendo sua saída de Botelhos, como é que tudo isso aconteceu? Na verdade, é o seguinte, eu cheguei aqui em 2006, junho de 2006. E de lá para cá a gente vem fazendo um trabalho todo esse tempo. E agora, há uma questão de um mês atrás, eu fui promovido, recebi uma promoção e fui convidado para trabalhar em Poços de Caldas. Vai ser criado um núcleo correcional, que na verdade é um núcleo que vai fazer a correição das delegacias, né? E aí o meu chefe me convidou para trabalhar e coordenar esse núcleo correcional que vai ser em Poços. Então, a partir disso, eu tive que acabar optando, eu continuaria em Botelhos ou iria assumir essa nova posição lá. Achei melhor, para efeito da minha carreira, para o meu futuro, aceitar essa proposta e então estou indo para Poços de Caldas. Já que é uma promoção, é uma coisa que vai ser muito boa para a sua vida, a gente deseja boa sorte. Justamente. Eu na verdade, eu gosto muito de Botelhos, né? Eu já tinha passado por outras cidades, antes de trabalhar aqui, eu já tinha trabalhado em Andradas, em Santa Rita de Caldas, eu já estava na polícia há quase 10 anos de vir para cá. Mas eu me adaptei muito bem à cidade, gostei daqui, os familiares da minha esposa são todos daqui. Inclusive eu vou continuar morando em Botelhos, né? Eu só irei todos os dias trabalhar em Poços e voltar. Esse núcleo correcional, como estava dizendo, ele vai abranger várias cidades da nossa região. Serão abrangidas cidades desde Passos, da Regional de Passos, São Sebastião do Paraíso, Guaxupé, Alfenas, Andradas e inclusive Poços de Caldas. Então eu estarei em todas essas cidades, passando por todas essas cidades uma vez por semana, uma vez cada 15 dias e sediando depois em Poços de Caldas. Então vou estar trabalhando em todas elas, mas residindo aqui em Botelhos ainda. Bom. Então vamos fazer um balanço desses anos que você ficou aqui à frente da delegacia. Sim. Como é que foi o trabalho em Botelhos? Então, quando eu cheguei aqui em 2006, a prioridade nossa era revitalizar a Polícia Civil aqui na cidade. Por uma série de questões e etc., a delegacia em si, o prédio, o imóvel da delegacia, as viaturas, estavam muito desatualizadas, estavam em péssimas condições de uso. Nós não tínhamos estrutura nenhuma aqui na cidade da Polícia Civil. Então a primeira tarefa nossa era fazer esse trabalho de revitalização, né? E a gente conseguiu, muito rapidamente até. Nós fizemos a reforma primeiro do prédio lá da Polícia Civil lá embaixo, fizemos ali, não sei se vocês se lembram, o pessoal mais antigo, havia carros apreendidos, jogados em frente da delegacia para todo lado, era uma cadeia assim, em péssimas condições de uso, uma cadeia com muros tão baixos que os presos conseguiam enxergar as pessoas passando na rua. Era um lugar triste, um lugar feio até, que desvalorizava até aquele pedaço da cidade, aquela região da cidade. Então nós começamos esse trabalho de revitalização, fazendo essas reformas todas, sempre contando com a parceria da Prefeitura Municipal, né, que me ajudou a gente muito em tudo que a gente precisava, sempre esteve presente. Então nós fizemos a reforma da cadeia, fizemos a reforma da delegacia, construímos aquele jardim e enquanto isso ia acontecendo, a gente foi dando andamento nos trabalhos de investigação e fazendo com que muitas ocorrências que até então, por falta de estrutura, não eram apuradas, não eram devidamente dada atenção a elas, a gente começou a dar essa atenção. Nós aumentamos o número de funcionários, a prefeitura começou a ceder mais funcionários. Naquela época, existia uma única funcionária da prefeitura que trabalhava com a gente. E de lá para cá a gente conseguiu aumentar esse número para 4, hoje são 4 servidores da prefeitura. Então a gente fez esse trabalho, tanto que no início, quem acompanhou os balanços feitos pelo jornal e tudo, nós tivemos assim, um aumento, a gente conseguiu quadriplicar o número de procedimentos concluídos, seja inquéritos, seja TCOs, e mandar para fora. Hoje a gente manda uma média anual de 600, 700 procedimentos por ano para o Fórum de Botelhos, né?
Então esse foi assim a nossa prioridade. Juntamente com todo esse trabalho, nós tivemos uma grande tarefa, que foi colocar em atividade o setor de trânsito, que as pessoas reivindicavam isso, era um anseio muito grande das pessoas aqui de Botelhos, que tinham que ficar esperando o documento ir para postos, voltar da regional, era trabalhoso, custoso para todo mundo, para os despachantes, todos. Então a gente conseguiu os equipamentos, conseguiu a autorização da Polícia Civil para criar o posto aqui. Então foi um trabalho longo que demorou mais de 1 ano e meio para ter tudo formado e funcionando, né? E hoje funciona muito bem, tem todo o trabalho, desde a vistoria do veículo até a elaboração do documento, tudo feito em Botelhos. A pessoa não precisa sair daqui mais. E a mesma coisa a gente começou com relação à identificação, com a identidade, com as carteiras de identidade. Ainda não acabou, né, esse trabalho da criação do posto de identificação, mas nós já iniciamos ele no ano passado e agora já está em fase final. Então creio que ainda mais alguns meses a gente consegue concluir esse posto em Botelhos e aí sim ele vai funcionar corretamente, servir a população e fazendo a carteira de identidade aqui em Botelhos. Hoje nós já fazemos isso, mas ainda num número muito reduzido, a gente não tem condições de fazer mais, justamente por não ter o posto na cidade. Então não é o ideal, não é o que a gente queria, mas com o trabalho, dando continuidade a esse trabalho, em breve vai ser possível fazer praticamente todos os dias carteira de identidade e ter mais esse serviço para a população. Essas ações todas, elas mudam muito a vida da pessoa no dia a dia, né? Sim. São ações muito importantes, que é muito importante estar destacando. O trabalho da Polícia Civil, muitas vezes, ele fica um pouco interno. Sim, e a população de maneira geral não enxerga muito o que a Polícia Civil está fazendo, né? Porque na verdade é o seguinte, às vezes as pessoas até confundem a Polícia Civil com a Polícia Militar, eles não entendem direito o que é o trabalho de cada uma delas, né? A Polícia Militar, ela tem um trabalho mais ostensivo, eles trabalham fardados, eles trabalham vigiando nas ruas, nas praças, a cidade como um todo. Então, obviamente, que todas as atividades deles, da Polícia Militar é mais visível, né, do que as nossas. A nossa, geralmente, é depois que acontece um determinado fato, um crime, a gente entra investigando aquilo. E quando a gente conclui as investigações, nem sempre a gente divulga aquilo, né? Até porque são centenas de trabalhos que a gente faz. Então, realmente existe isso, né? Esse trabalho nosso de investigação, ele fica mais, menos visível, vamos dizer assim, né? Mas isso não se podemos reclamar, porque isso é da própria natureza da investigação. Então, quando o trabalho aparece, é porque muitas vezes nós já fizemos já vemos há muito tempo investigando aquilo. Nós tivemos, a cada ano, 2 vezes por ano mais ou menos, são feitas grandes assim, operações que a gente acaba desmantelando alguma quadrilha, algum pessoal novo que chega na cidade, começa a traficar drogas, faz qualquer coisa desse tipo. E de repente a gente chega na casa dessa pessoa, cumpre mandados de busca e apreensão. Aquele trabalho não foi realizado naquele dia, né? Ele já vem de 2, 3, 4, às vezes 6 meses antes, a gente trabalhando, formando aquela situação para chegar no momento certo e atuar. E aí a impressão que se tem é que não foi feito nada antes, mas é que ele vem sendo feito até chegar nesse ponto. Que além dessa questão da investigação, de todo esse trabalho, nós temos que fazer, a gente também atua nessas outras áreas que não são propriamente de segurança pública, mas fazem parte de um ciclo de defesa social, né? Que seria essa questão do trânsito, da identificação civil. Então, também realizamos todos esses procedimentos que são burocráticos, são demorados, são assim, ocupam pessoas e tempo, né? E que também não são exatamente relacionados à segurança pública, mas faz parte do trabalho da Polícia Civil. Então, aqui em Botelhos, por exemplo, existia uma carência desse tipo de serviço. E a gente precisou, não só nós como a Prefeitura de Botelhos, dar atenção a isso. E é um trabalho que gera custos, porque nós temos funcionários, como eu disse, que são 4 funcionários cedidos pela Prefeitura,
dos quais 3 são exclusivamente para esse tipo de serviço, de trânsito e identificação civil. Então, quer dizer, não são 3 funcionários trabalhando para a polícia, para servir a população nesse tipo de atividade. Qual que é a relação da Polícia Civil com a Prefeitura? Como que é mantida a Polícia Civil? Então, é o seguinte, em todo o estado de Minas Gerais, as prefeituras, elas fazem convênios com a Polícia Civil e nesses convênios há uma troca de estrutura. Então, muitas vezes, a cidade ela não dispõe de um prédio ideal para a Polícia Civil trabalhar. Então, a prefeitura local, ela faz um convênio e ela aluga esse prédio e cede esse espaço para a Polícia Civil, para a delegacia, por exemplo. Então, ela faz isso com uma estrutura relacionada ao imóvel, com a estrutura de pessoal, funcionários. É uma prática que todas as prefeituras fazem para que a cidade seja bem provida desse tipo de serviço. O Estado, infelizmente, ele não tem condições de fazer isso em todos os lugares. As cidades grandes são mais bem servidas e as menores, muitas vezes, acabam não conseguindo ter esse tipo de serviço de forma adequada. Então, aí que entra o papel da prefeitura para dar esse suporte às delegacias menores para que elas funcionem bem e possam prestar um serviço melhor à sociedade. Mas tudo isso é previsto em convênios, são legislações a esse respeito. Então, não é um caso de Boteiros, todos os lugares são assim. Algumas prefeituras podem ajudar mais, outras menos, mas conforme a necessidade é feita. No nosso caso, quando a gente fez a reforma da cadeia pública, foi uma parceria também da Prefeitura Municipal com o Estado de Minas Gerais, e a reforma foi custeada em parte por um, em parte por outro, e assim que a gente conseguiu hoje ter uma cadeia que é considerada modelo na região. Inclusive, não só pela questão da segurança, mas a questão do local. Com a reforma daquela região, aquela parte da cidade ficou até valorizada. Quantos presos hoje tem em Boteiros? Nós temos hoje a média de presos fechados em torno de 46 presos. E à noite, quando chegam os albergados que dormem à noite, então esse número sobe para 54, 55 presos. Está dentro da capacidade? Está dentro da capacidade. Ela está lotada. Nós quase não temos mais espaço para receber outras pessoas. Mas, mesmo assim, ela ainda, como ela foi muito bem estruturada, ainda consegue abrigar essas pessoas todas com uma certa tranquilidade. Nós temos 4 mulheres presas também, e agora a gente fez um trabalho agora no começo do ano para conseguir uma agente penitenciária feminina, porque nós não temos aqui. E esse trabalho já está bem adiantado, se tudo correr bem, nos mais um mês ou 2, a Boteiros receberá uma agente feminina também. Isso quer dizer que está aumentando a presença de mulheres em meios presidiários ou não, porque faltava isso? Não, na verdade é o seguinte, todas elas ali que estão presas estão relacionadas com o tráfico de drogas. O tráfico de drogas hoje, para muitas pessoas, se tornou uma profissão. E são pessoas às vezes que não tiveram outras oportunidades, ou tiveram e não souberam aproveitar e acabam partindo para isso. E as mulheres estão aderindo a essa situação. O tráfico de drogas é um crime que em tese não é violento, vamos dizer assim, e elas podem participar de várias formas, desde a preparação, da compra do produto, ou até mesmo da cessão do imóvel, simplesmente emprestando o imóvel para o traficante fazer a venda dele, o comércio. E isso tudo é considerado tráfico de drogas. Então essas mulheres que estão presas, todas elas estão envolvidas dessa forma, sempre participando de alguma forma ou outra, ajudando, cooperando, auxiliando o tráfico. Que avaliação você faria assim, em relação ao perfil dos crimes, vamos dizer assim, que acontecem? Então, eu posso dizer o seguinte, que a cidade de Boteiros, embora ela tenha problemas como todas as outras, porque nós não estamos isolados, nós estamos inseridos no contexto aqui da região, do país, etc. Então nós temos problemas, evidentemente. Eu diria que os problemas maiores aqui de Boteiros estão relacionados ao tráfico de drogas. Como em todos os outros lugares, nós também não estamos longe desse problema. E o tráfico de drogas, ele acaba provocando outras situações, como pequenos furtos, às vezes algum outro roubo, coisas desse tipo.
e muita influência de menores, de adolescentes envolvidos nesse tipo de atividade ilícita, né? Então, o problema que antigamente a gente tinha era com furtos em zona rural, problemas relacionados a acidentes de veículo, coisas desse tipo. E, aos poucos, isso foi migrando para o tráfico de drogas. Hoje, uma grande parcela desses presos que eu disse estão envolvidos com o tráfico, né? Estão presos pelo tráfico de drogas. E, junto com eles, surgem esses outros crimes. É furto, é roubo. Graças a Deus, a gente consegue, dentro de uma condição mínima que a gente tem, mas a gente conseguiu controlar isso, né? A gente vem conseguindo controlar, mas com certa dificuldade, porque aumenta muito, né? A todo momento tem novos criminosos surgindo. E agora, de uns tempos para cá, de uns 2 anos mais ou menos, a incidência de adolescentes é cada vez maior nesse tipo de atividade, né? São adolescentes cada vez mais jovens. Antigamente eram de 17 anos, 16, hoje nós temos de 13, 14 anos, 12 anos envolvidos já com o crime, né? E nós temos toda uma legislação que envolve essa questão de criança e adolescente que não nos permite, às vezes, agir diretamente com eles como a gente faz com os maiores de 18 anos, né? Então, esse tipo de situação faz com que, aparentemente, a polícia parece que não está fazendo, que não está agindo. Mas nós não temos condições legais de agir diretamente com adolescentes, né? Nós trabalhamos nesse sentido. Qual que é o procedimento, então? Sim, todas as vezes que um adolescente pratica um determinado ato infracional, alguma coisa desse tipo, nós fazemos o procedimento, investigamos, apuramos, como se fosse um maior de 18 anos, né? Porém, o procedimento, quando ele é enviado para o fórum, ele não segue o mesmo rito daquelas que envolvem pessoas de 18 anos. Então, eles não têm, por exemplo, as mesmas penas, eles não são presos, não está previsto isso no Estatuto da Criança e do Adolescente. Eles têm outro tipo de penalidade, outro tipo de punição, né? Então, eles se aproveitam dessa situação, todos, inclusive muitos maiores se aproveitam dessa situação para fazer com que o menor pratique o fato e eles fiquem só por trás, de maneira que eles fiquem resguardados de punição, né? Então, esse problema de adolescente é um problema que a gente vem enfrentando aqui em Botelhos e em todos os outros lugares, é a mesma situação. A gente tenta, né, evitar, tenta de todas as formas trabalhar nesse sentido, mas é um problema que certamente vai ter que contar com outras parcelas da sociedade, outras pessoas, escolas, a questão de assistência social e etc., porque é somente com o trabalho de todos juntos que vamos poder tentar diminuir essa participação de adolescentes, né? Do Ministério Público, do Juizado Especial da Criança, da Infância e Juventude. Então, esse trabalho, nós temos que fazer tentar valorizar e até melhorar o trabalho do comissariado de menores, né? Tudo isso tentando resgatar os adolescentes e evitar que novos entrem nesse mundo de crime. Certo. Vamos tocar no assunto agora que incomoda bastante a população. Sim. Pelo fato de estar prejudicando, na opinião das pessoas, a falta do policial aqui na cidade por causa dos plantões em Poços de Caldas. Isso começou agora há pouco tempo, foi na sua gestão ainda à frente da delegacia, mas eu gostaria que você explicasse então para as pessoas Sim. como que é isso, e inclusive foi a pergunta de um internauta que participou no nosso site na internet, querendo saber, vai continuar o plantão, não é mais com o delegado Renato Sato, vai ser com outro delegado, mas eu poderia deixar para a gente. Essa questão do plantão é o seguinte, nós já até conversamos sobre isso e já foi inclusive objeto de matéria no jornal. Ela não é uma situação de Botelhos, né? Esse plantão regionalizado foi criado em todo o estado de Minas Gerais, justamente para suprir a falta de policiais. Não há condições de você manter um plantão em cada cidade. Hoje o plantão exigiria escrivão de polícia, um delegado, investigadores, e não existe condições de você manter essas pessoas 24 horas trabalhando em todas as cidades, né?
Então, seguindo o que já acontece em outros estados do país, não é só aqui em Minas, foi criado então aqui em Minas Gerais essa modalidade de plantão regional, onde as cidades menores, todas as vezes que acontece um crime após o horário das 18 horas, né, quando a pessoa necessita ser conduzida até a delegacia, ela é conduzida à delegacia de plantão regional, que no nosso caso é em Poços de Caldas. Existem cidades, existem lugares que a sede do plantão é bem distante, muito mais distante. Nós aqui estamos a 30 km de Poços, 35 km de Poços de Caldas. Mas existem lugares que são mais longe até. Infelizmente, ainda não dispomos dessa estrutura para manter plantões nas comarcas, nas próprias cidades. Então, isso vai continuar, mas não é porque é um problema de Botelhos, é um problema de todos. Todos nós estamos passando por isso. Inclusive, esses plantões, o ideal seria que tivesse aqui, porque até para nós também, às vezes gera algum problema. O sujeito é preso e ele é levado para o plantão regional, no dia seguinte nós temos que ir lá buscar ele quando ele ficou preso, né? Não quando ele é liberado no momento, que aí não, ele é liberado e vai embora. Mas quando ele fica preso, nós temos que ir buscar ele para trazer ele para a cadeia aqui. Então esse tipo de situação é fruto assim, da impossibilidade de você ter um plantão em cada cidade. Então no nosso caso de Poços de Caldas, ela abrange os plantões de Andradas. Por exemplo, Andradas é uma cidade grande, maior, bem maior que Botelhos, e ela também leva para Poços de Caldas. Santa Rita de Caldas, Ipumuna, aqui mais próximo da gente, Campestre, Botelhos, Cabo Verde, Divisa Nova, Bandeira do Sul, todos também levam para os plantões. Mas está funcionando bem? Não está funcionando bem, eu diria assim que está funcionando até melhor do que era antes, no aspecto de que, como sempre há um delegado de plantão, sempre tem uma equipe da Polícia Civil para receber aquele problema, então as pessoas que são levadas até lá, elas recebem a atenção e a orientação adequada. Porque muitas vezes, como acontecia antigamente, a Polícia Militar prendia na cidade vizinha, etc., e não existia naquele momento um delegado ali, né? Então, aquela situação, às vezes, poderia ocorrer alguma arbitrariedade, podia acontecer alguma coisa até ilegal, que não chegava ao conhecimento da autoridade policial. Agora, com esse plantão, não, todas as ocorrências que envolvem pessoas que naquele momento precisam ser conduzidas, foram presas em flagrante, etc., elas são levadas à presença do delegado. E aí, seja o delegado daqui de Botelho, seja de onde que for que está no plantão naquele momento, ele vai apreciar o caso, vai olhar a situação jurídica da situação, se é caso de prisão em flagrante, se não é, se tem que arbitrar fiança, se não tem. Então, ele vai observar todos os trâmites legais, vai preservar os direitos, muitas vezes, que as pessoas têm, né? Há casos, por exemplo, em que a pessoa chega lá machucada, um exemplo, no plantão, nós temos que tomar atitude, saber o que aconteceu, se houve um embate com a polícia, se não houve lá na rua, coisas que não aconteciam antes. Então, nesse aspecto, é muito melhor, porque sempre há uma equipe preparada para receber aquilo. E não como era antes, que a policial militar ficava com aquela ocorrência na mão, e ele tinha que ligar na cidade vizinha, tinha que ligar não sei aonde, ele tinha que ficar peregrinando em vários lugares até achar alguém disponível para vir atender aquilo, né? Agora não, agora ele sabe para onde que ele vai. O problema é que, como também o efetivo da Polícia Militar não é o ideal, então quando acontece muitas vezes, de quando uma equipe se desloca até Poços de Caldas, a cidade às vezes fica desguarnecida. Aqui em Botelhos, por exemplo, a gente conseguiu, o Sargento Mendes, com um ótimo trabalho que ele vem realizando, ele conseguiu um apoio da Polícia de Cabo Verde, que tem mais efetivo do que a nossa, para se deslocar para cá, cobrir a ausência de policiais. Então a cidade não fica sem policial. Agora, o que eu já senti é que muitas pessoas reclamam sobre isso, é que são levados até Poços de Caldas, e depois de lá tem que vir embora a pé, tem que pegar ônibus. Nesse aspecto é o seguinte, quem foi levado até Poços de Caldas é porque praticou um crime. Ele não foi levado lá para passear. Ele saiu daqui, a polícia prendeu ele aqui, seja por que motivo foi, e conduziu até a presença do delegado.
Então, a partir daquele momento, ele está entregue para o delegado lá, que vai analisar o caso dele. Se for o caso de liberar, ele será liberado na rua. Se tiver alguém esperando ele lá na porta, ele vai voltar embora. Se não tiver, ele vai ter que voltar pelos seus meios. Mas ele só está sendo conduzido porque ele fez alguma coisa. Ninguém sai levando as pessoas aqui para ir para Poços de Caldas. Então, se a pessoa está reclamando, por exemplo, que ela está voltando a pé de Poços, ela tinha que analisar o que ela fez antes para ser conduzida até lá. Porque quem está tendo uma vida regrada, uma vida sem crime, sem nada, obviamente não vai ser levado para Poços de Caldas a tudo. Então, antes de pensar nessa situação, de como que ela vai voltar, ela tinha que pensar em não praticar o crime e ser conduzido para Poços. Então está refletindo na estrutura da Polícia Militar, é outra questão. Então, né? Essa questão, é lógico que ela já foi debatida, e não em âmbito só nosso, de Boteiros, evidentemente. Esse é um debate do Estado, né? Na cúpula, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, com o governador, com tudo. Há esse debate de como solucionar essa questão e diminuir esses efeitos do plantão regional. E isso vem sendo de forma a se resolver. Só que, como eu disse já em outros casos, a gente não consegue de um dia para o outro criar uma forma mágica e colocar de repente dobrar o número de policiais. Não funciona assim, né? Então existe toda uma limitação do Estado com relação a gastos e etc. E que isso tem que ser planejado. E vem sendo planejado o aumento desse efetivo, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, justamente para minimizar os efeitos dessa situação de plantão. Mas pelo menos por enquanto, não há nenhuma hipótese de voltar a ser como era antes. O plantão continuará sendo regionalizado e continuará sendo dessa forma de haver esse deslocamento. O que eu vislumbro que poderá acontecer é o aumento de efetivo da Polícia Militar, para que quando ela necessite sair da cidade, não fique a cidade sem um policiamento adequado. Certo. Bom, eu agradeço muito a sua presença, desejo uma boa sorte na sua nova etapa, né, na sua nova vida, e parabenizo pelo trabalho, belo trabalho que foi realizado em Botelho. Está aí para qualquer um que quiser ver. A gente que acompanhou desde o início, ver a grande evolução que foi o trabalho da Polícia Civil nesses 6 anos, e pode ter certeza que está deixando aí para trás um trabalho muito bem feito e vai ter boas lembranças. Eu agradeço. Eu queria aproveitar, Vânia, o espaço e agradecer as pessoas. Nós tivemos a ajuda de muita gente ao longo desse tempo todo, né? Se não fosse essas pessoas, o nosso trabalho teria sido muito mais difícil, né? Algumas pessoas que tiveram mais contatos com nós sabem das dificuldades, sabem o quanto que tudo é muito difícil nessa área de questão pública, né? Nós não temos assim recursos, dinheiro, então tudo que a gente precisa é trabalhoso, é custoso, a gente demora a conseguir, não é rápido, nada é tão rápido como a gente gostaria que fosse. Então nesse intervalo, nesse tempo todo, nós tivemos a ajuda de muita gente, ajuda de a pessoa às vezes apoiou às vezes simplesmente com uma conversa, com um contato melhor, ele já serviu de apoio às nossas necessidades, né? Nós tivemos sempre aqui um ótimo relacionamento com o Dr. Hélio, com o juiz de direito, com o Dr. Antônio Diogo, que é o promotor. Eu tenho certeza que o Dr. Tiago, que é o novo delegado, também terá o apoio deles, né? A Polícia Militar sempre nos ajudou muito, né? A gente tem um efetivo muito reduzido da Polícia Civil e nunca houve essa questão aqui na cidade de brigas e disputas por espaço entre as polícias civil e militar. Ao contrário, nós sempre trabalhamos de forma integrada e sempre um cooperando com o trabalho do outro. E eu com o Sargento Mendes, a gente sempre conseguiu se dar muito bem com relação a isso, e ele sempre nos apoiou e continua nos apoiando até hoje, principalmente com relação à guarda da cadeia. Que nós temos uma cadeia, como eu disse antes, com muitos presos. Dentre as cidades menores, a nossa é a que tem mais presos na região, e que se não fosse a Polícia Militar nos ajudar a manter aquilo lá, nós não conseguiríamos manter a ordem, né? Então ele mantém um policial diuturnamente na cadeia, e isso é um ótimo trabalho que a gente tem conseguido reconhecido na região. Então eu acho que eu não poderia deixar de falar sobre isso, sobre esse apoio da Polícia Militar também.
Existem vários comerciantes da cidade que sempre nos apoiaram, sabe? Pessoas que sensibilizadas às vezes com a nossa dificuldade, com alguma coisa que a gente precisava, emprestava. Às vezes eu precisei de um saco de cimento, alguém ia lá e comprava um saco de cimento, porque ele via a nossa dificuldade, né? E esse tipo de coisa eu agradeço demais. Eu prefiro não citar nomes para não ser injusto com algum outro que eu possa esquecer, mas a gente sempre teve a ajuda de muita gente de bem, muita gente que percebia e sentia que a gente estava tentando fazer o melhor possível, né? Então eu agradeço a todas essas pessoas de coração, tudo que eles fizeram por nós. E só para finalizar, eu gostaria de dizer o seguinte, que esse tempo todo que eu fiquei aqui foi um momento, assim, uma época muito importante na minha vida, né? Tanto que eu não pretendo abandonar, deixar a cidade, evidentemente, e estou estabelecido aqui. E quero deixar claro que estarei à disposição, né, lá em Poços de Caldas, das pessoas, da população da cidade. Creio eu que a minha presença num grau agora um pouco mais elevado dentro da polícia, eu poderei até continuar ajudando e pretendo continuar ajudando boteiros. Estarei dessa forma ajudando de uma outra maneira, né? Estarei ajudando de uma outra maneira, mas estarei sempre presente, né? Apenas para ressaltar uma coisa, Vânia, que eu estava me esquecendo, eu gostaria de fazer um agradecimento final, que eu lembrei aqui, à Prefeitura Municipal de Boteiros. Seja na pessoa do nosso prefeito atual, o Guide, do vice-prefeito Marcelinho, assim como o Dr. Mário e a Jaqueline, eles sempre foram cruciais no andamento e na realização de todo esse trabalho, sabe? São pessoas que percebiam as nossas dificuldades e percebem até hoje, e em nenhum momento nos deixou sozinhos. Sempre eles nos acolheram, sempre nos acudiram no que a gente precisou. Em nenhum momento nos abandonaram. Então eu sou muito grato a todas as administrações da Prefeitura Municipal que passaram por mim nesse período, e espero que eles continuem ajudando o Dr. Thiago como fizeram comigo. Isso, na verdade, eu tenho certeza que tanto o prefeito Guide quanto o Dr. Mário, eles não estavam olhando para o delegado Renato, estavam olhando para a cidade. Mas ajudando a Polícia Civil, obviamente que eles estavam fazendo isso pelas pessoas, pelo povo. Então, esse é um trabalho que também muitas vezes não aparece para eles, né? As pessoas não veem isso, não veem a Prefeitura fazendo, mas é um trabalho que eles fazem diuturnamente e tem feito com muito bem feito aqui em Boteiros. Esse foi o nosso programa Sala de Visita hoje, onde recebemos o Dr. Renato Sato, que está deixando Boteiros e indo para Poços de Caldas. Um grande abraço para você e até o próximo programa.